saca só que massa essa aula que eu vou fazer diferente. É só uma bônus, tá? Da aula anterior, na verdade. Eu só recomendaria que antes de assistir ela, tivesse assistido, claro, a aula anterior, na verdade, é a 26, é um bônus da 26, tá? Isso aqui não é uma aula seguinte. Mas, eu também gostaria que, cara, se você... Por que eu fiz isso? Porque é mais uma curiosidade, tá? Eu vou deduzir aqui a equação da reta e mostrar a relação que tem com aquilo que eu mostrei na aula anterior, mas não precisa assistir essa aula, tá? Se você não tem conhecimento, alguns conhecimentos básicos sobre geometria analítica e álgebra linear, tá? Cara, não precisa assistir essa aula, beleza? Já pode passar para a próxima. Mas espero que curta, beleza? Pode deixar nos comentários também se achar alguma coisa. Vamos lá então. É o seguinte, a gente teria, no caso, aquela mesma função que eu mostrei ali, tá? Supondo ela. Mas a gente tem esse ponto A e o ponto B aqui. Eles têm as coordenadas x, a, y, a e o B tem x, b, y, b. O que eu quero fazer é descobrir, por álgebra linear, certo? A equação da reta que passa por esses dois pontos. Novamente, minha reta ficou muito reta. Mas enfim, deu para entender, tá? Então, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso pegar justamente esses dois pontos aqui, ó, e tacar eles na definição de intervalo. Ou seja, é o intervalo entre esses dois pontos aqui, certo? Essa anotação aqui de ponto que eu mostrei, certo? Até que eu comentei que para tomar cuidado com a anotação de intervalo aberto dos dois lados, porque pode confundir com a anotação de ponto. Exatamente. O professor Wellington já ensinou também sobre isso, tá? Nas aulas dele de pré-cálculo. E futuramente eu ainda vou trazer mais umas surpresinhas, beleza, cara? Então, exatamente sobre essas coisas e muitas outras sobre análise, tá? Eu vou fazer sobre álgebra abstrata, então vem muita coisa ainda pela frente, tá? E cálculo numérico, muita coisa. O que acontece, só coloquei os dois pontos, os limites no intervalo para definir, tá? Então, esse daqui será o intervalo entre A e B que formaria toda essa reta aqui entre os dois, tá? Só que o que eu preciso saber aqui, que entre esse intervalo aqui nesses dois pontos, vai sempre ter um ponto genérico XY, tá? Ponto genérico XY, que ele pode ser X e Y aqui, ou X e Y aqui, tá? Então tem que ter um ponto genérico que passa por toda essa reta. Pois afinal, a reta nada mais é do que a junção de infinitos pontinhos, tá? Infinitos pontinhos que eles não têm nenhuma dimensão mensurável, tá? A reta, ela tem, no caso aqui ela está no espaço bidimensional, mas ela tem aqui, ó, uma só dimensão mensurável, tá? Então, o plano, ele já tem duas dimensões mensuráveis. Por quê? Porque ele seria infinitas retas, todas juntinhas assim, ó. Então ele teria duas dimensões mensuráveis, tá? Da mesma forma, o espaço tridimensional, ele teria infinitos, ó, vou estar saindo da tela, tá? Então ele teria infinitos planos assim, juntos, tá? Para formar o cubo, um cubo, né? Vamos supor um cubo, então, tridimensional. Então ele vai ter três dimensões mensuráveis. Seria largura, né? Profundidade aqui, altura, enfim, como você quiser denotar, tá? Mais pra frente a gente vai ver também sistemas lineares com três dimensões assim denotado no plano, tá? E se fosse um negócio assim, um ponto que ele vai ter as três dimensões mensuráveis, tá? No caso, um vetor poderia ser a notação. Ele teria a notação, então ele teria três dimensões, então x, y, z. Então a gente chegaria aqui no o x deu isso, o y deu isso, e o z daria analogamente, em vez de x aqui e y aqui, seria o z, tá? zb e aqui zb menos za. Tá? Então, mas não vem a caso aqui, porque é só uma reta que eu vou te mostrar no caso de duas dimensões. Então vamos lá, tá? O que eu vou fazer aqui são, na verdade, só propriedades da álgebra linear, simples, tá? Então o T ele faz distributivo aqui nas coordenadas do xa, ya, mas aí eu já fiz a distributiva dessa constante aqui nas duas coordenadas, tá? Aí ficaria 1 menos t vezes xb, aí eu já fiz a distributiva do xb vezes 1 menos t, que deu isso, e na outra coordenada com y deu isso, e permanece o y, tá? Então isso aqui implicou, e implica que, agora o que eu vou fazer? Quando a gente tem uma coordenada igual a outra, então quer dizer que
essa dimensão aqui ela tem que ser igual à dimensão aqui, tá? Ó, só que tem dois pontos se somando, então eu somo essa dimensão com a dimensão recíproca do outro ponto, tá? Então, ou seja, daria aqui t vezes xa mais, aqui ó, t vezes xa mais essa outra dimensão, essa dimensão recíproca do outro ponto, então xb menos t vezes xb é igual então à dimensão recíproca do outro lado da equação, tá? O x. E da mesma forma aqui com y, tá? Então t vezes ya mais o yb menos t vezes yb tem que ser igual ao y, tá? Tá, e o que aconteceu aqui, cara, foi que a gente caiu num sistema de duas equaçõezinhas, tá? Que definem a equação parametrizada da reta, tá? No caso, a reta é bidimensional, tá? Porque a gente está lidando com duas dimensões, mas se fosse três dimensões, a gente teria colocado mais a dimensão que eu já tinha mostrado, a reta tridimensional, tá? Mas no caso, como só tem duas, então ela é bidimensional. E eu deixei dessa forma aqui, ó, o t, na verdade eu isolei, tá? Desse x aqui, eu catei esse xb e eu isolei o t para ele ficar menos t vezes xb menos xa, tá? Porque na hora que faz o menos t vezes menos xa, dá na verdade o mais txa, né? Que tem aqui. Da mesma forma que para o y. E eu chamei essa equação de 1 e essa de 2, tá? Para depois facilitar aqui pra gente. Só eu queria abrir um detalhe aqui. Por que que eu fiz isso aqui, tá? Ó, porque aqui na verdade eu deixei menos t vezes ya. Então, ó, porque na verdade o menos yb menos ya é igual, não faria diferença, né, a gente colocar ya menos yb, tá? É igual a isso, então tanto faz a gente ter colocado, mas eu deixei dessa forma aqui, por quê? Para justamente mostrar isso aqui, ó. A gente tinha o xb, então esse t ele vai de 0 a 1, tá? Então quando o t vale 0, tá? Que a gente tem, isso aqui é na verdade a definição desse intervalo aqui entre xb e xa, né? Como a gente viu lá na aula anterior. Então, quando o t vale 0, na verdade tem xb menos 0. Agora, xb menos xa é na verdade a diferença entre os dois extremos, certo? Então, na verdade, quando o t vai aumentando, esse ponto ele vai se aproximando do xa. Porque vai considerando essa diferença aqui e vai tirando isso aqui do xb, tá? Então ele vai se aproximando cada vez mais do xa. Tanto que quando t vale 1, isso aqui vai acabar dando xa, tá? Então, o que eu fiz aqui? Da equação 1, eu fiz o seguinte aqui, ó. Eu passei esse x para lá, eu peguei essa equação aqui, aí eu passei o x para lá negativo, tá? O x passou negativo, ó. O xb eu permaneci e o menos t eu passei para o outro lado da equação positivo, tá? Aí o que eu fiz? Só passei isso aqui que está multiplicando o t, passei para lá dividindo, tá? Então eu isolei o t igual a xb menos x sobre xb menos xa. Eu isolei o t por quê? Na segunda equação eu também posso resolver ela isolando o t, tá? Então eu tenho isso aqui, ó. Cara, tá? Então o que eu fiz aqui foi, na verdade, substituição, tá? Se o t era igual a isso e o t também era igual a isso, que a gente tinha visto aqui embaixo, tá? Então eu fiz simplesmente t igual a t, tá? Então isso é igual a isso. Que seria a mesma coisa, percebe só que legal. Se eu só redesenhei aqui a imagem para ficar melhor, tá mais limpa, né? Então eu catei aqui, ó. É a mesma coisa, se a gente catasse aquele ponto genérico, o xy aqui, ó, no meio do b e do a, tá? O que acontece é o seguinte. Se a gente fizer a semelhança de triângulo entre esses dois triângulos aqui, ó, aqui tem um triângulo e aqui tem outro, tá vendo? Ó. Então, tá? A semelhança de triângulo vem da questão do ângulo aqui, tá? Mais pra frente a gente vai ver também. Então, basicamente é o seguinte, se você já sabe, a gente cata então a base maior, que é o que? É na verdade o xa, que é tudo isso aqui, menos o xb, então deu a base maior, tá? Sobre a base menor, que é o x menos o xb, tá? É igual então a base, aqui a altura maior, que é ya menos o yb, que dá isso aqui, dividido pela altura menor, que é na verdade o y aqui, ó, menos esse yb, tá? Então esse pedacinho aqui, ó, o y era isso aqui, ó, agora o yb era isso, então y menos yb dá isso, então isso menos isso dá isso aqui, tá? Que é o tamanhozinho dessa altura, beleza? Então, o que eu fiz aqui na verdade agora
foi só inverter, tá? Por que eu posso inverter as duas? Porque é como se isso aqui passasse para cá multiplicando e isso passasse para cá multiplicando. Agora, esse xa menos xb passa dividindo e o ya menos yb passa dividindo. Tá? Aí ficou assim, ó, tá? Então, o yb passou para cima e o ya aqui menos yb passou para baixo, o x também é a mesma coisa. Tá? Então, disso aqui a gente saiu para isso, tá? Como se a gente só invertesse ou elevasse os dois. Tudo que eu faço de um lado eu faço do outro, então eu levei esse lado por menos 1 e esse lado por menos 1 também. Tá? Então pode ter essa interpretação. E o que eu fiz agora foi, lembra que se eu multiplico em cima e embaixo, tá? Pela mesma coisa, não tem problema. Então eu multipliquei por menos 1, tá? E inverteu o sinal, que eu mostrei ali na sessão anterior. Inverteu o sinal aqui embaixo também. Aqui também eu fiz a mesma coisa. E eu caí nessa mesma equação, tá? Essas propriedadezinhas aqui eu demonstro nas aulas de introdução. Cara, se você não viu, pode ver lá que tá bem da hora, cara. E, então, o que eu fiz agora foi só fazer justamente aquilo lá, tá? Eu passei esse daqui multiplicando pra cá, pra esse lado, e esse yb menos ya multiplicando pra esse lado, tá? Então eu fiquei com o quê? Esse ya menos yb eu fiz a distributiva aqui, perdão, no xb menos o x, tá? E eu fiz a distributiva do xb menos xa aqui no yb menos y, tá? Então eu fiquei com essa equação aqui. Dessa equação, o que eu faço? Eu peguei o seguinte, eu catei esse menos, o menos y que eu passei para lá positivo, eu fiquei assim, ó, tá? O menos x eu permaneci aqui, aí esse mais xb aqui eu permaneci, eu não vou ficar falando todo o termo, tá? Mas já dá para entender, gente. Então, ó, esse xb então permaneceu aqui, e esse yb eu passei para cá negativo, ficou assim, tá? E desse lado aqui sobrou zero. Então, dessa forma que a gente tem a equação geral da reta, tá? Que a gente põe assim, ó. Esse aqui, na verdade, lembrando que o xb e o xa e o yb e o ya já são valores conhecidos da gente, tá? Porque, cá entre nós, cara, a gente já tinha os pontos A e B, certo? Então, o que a gente queria saber, na verdade, é só uma parametrização da reta que passa por eles, tá? Então, é isso aqui. Esse aqui é o B da nossa conhecida lá, a equação geral da reta, tá? Então, esse menos yb menos ya. E todo o resto aqui é o C, tá? Igualado a zero. Ou, de forma análoga, tá? Todo esse resto aqui eu passei para o outro lado igual, tá? Então, esse x aqui estava negativo, ele passou para lá positivo, tá? Esse xb aqui estava positivo, passou para lá negativo, tá? Aqui, ó. E esse yb estava negativo, passou para lá positivo, beleza? Então, fica dessa forma aqui. Aí o que eu fiz agora foi só passar, como eu quero isolar o y para ter a equação reduzida da reta, tá? Eu só passei o xb menos xa para lá, que está multiplicando o y, passei dividindo tudo, tá? Então, essa parte aqui ficou dividida pelo xb menos xa, e essa parte aqui também, tá? Ó, aqui, ó, eu só tirei dos parênteses porque agora já está multiplicando a fração, então é só colocar para fora da fração xb, não precisa mais explicitar, mas eu poderia ter deixado também, tanto faz, tá? E o yb ele estava sendo multiplicado pelo xb menos xa, aí ele vai cortar com o xb menos xa que passar aqui dividindo, e vai sobrar só o yb. Beleza? Então perceba, cara, esse aqui é a equação reduzida da reta, tá? Então, esse aqui que multiplica o x é, na verdade, o coeficiente angular, e o que sobrou aqui é o nosso coeficiente linear, beleza? Então, dessa forma, eu vou encerrar essa aula, cara. Se gostou dessa forma aqui de colocar um bônus assim, tá? Desse formato, mas é mais carregado, tá? Percebeu que é mais carregado? Tem coisas que eu ainda não expliquei, tá? Mas é coisas que o Wellington já colocou. Mas eu vou seguindo essa linha de raciocínio contigo, beleza? Então me aguarda nas próximas aulas que a gente vai retomar as funções. Até lá!